para gravar aqui. Ó. Alongue o pescoço, alongue o seu cérebro, tá? Para a gente começar. Pessoal, se você entendeu bem a parte de movimento uniformemente variado, você não terá dificuldades de compreender o módulo 12 e 13, que é referente à queda livre e lançamentos verticais. Por quê, professor? Porque esses dois tópicos, nada mais, nada menos, são que casos particulares do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, todas as equações que nós vimos lá no movimento retilíneo uniformemente variado serão aplicáveis agora na queda livre e no lançamento vertical também. Tá? Então, se você compreendeu bem essa parte do movimento retilíneo variado, você vai tirar essa parte agora de letra. É apenas uma adequação, tá? de situações físicas na qual você vai aplicar esses conceitos. Show de bola? Então, vamos lá, pessoal. O primeiro tópico fala de queda livre, tá? Eu vou passar aqui para vocês um GIF que eu coloquei lá na minha página no Instagram, que fala de queda livre. Galileu Galilei foi um físico, matemático, filósofo, astrônomo, que revolucionou a ciência de modo geral. Graças a Galileu, hoje nós temos inúmeros benefícios de tecnologia e a ciência evoluiu de maneira extraordinária. E uma das colaborações de Galileu, uma das, né, dentre milhares, foi a queda dos corpos. Ele foi o primeiro a perceber o que realmente influenciava na queda dos corpos. Na Grécia Antiga, lá em Platão, Aristóteles, enfim, acreditava-se que a Terra era o lugar natural das coisas pesadas. É por isso que se você pegar uma bola de boliche e uma pena e soltar ela da mesma altura, claro, a bola de boliche chega primeiro ao chão porque ela é mais pesada. Essa era a ideia que os gregos tinham antigamente, tá? Por que ela chegava primeiro ao chão? Porque ela era mais pesada e o chão, ele atrai as coisas mais pesadas primeiro, depois ele atrai as coisas mais leves. Essa era a ideia que eles tinham lá atrás. Lá por volta de 1500, 1600, Galileu introduziu o método científico, que foi uma revolução na ciência. E ele discordava dessa ideia, falava, não, a Terra ela não é o lugar natural das coisas pesadas. As coisas, elas não caem devido à sua massa, e sim devido a uma coisa que nós vamos responder agora. Logicamente, Galileu foi ameaçado de morte. Galileu só não foi morto pela Inquisição, né, que era imposta pela Igreja Católica na época. Ele só não foi morto porque ele tinha uma certa relação com o Papa na época. O Papa fez um acordo com Galileu para que Galileu dissesse que tudo aquilo que ele tinha feito era mentira, que tudo aquilo não passava de invenção da cabeça dele, porque se ele não fizesse isso, ele seria decapitado ou queimado vivo em praça, para todo mundo ver, né? Porque ele era um herege, um bruxo, vamos dizer assim, naquela época. Só que Galileu teve que ficar preso, ele ficou preso no seu quarto, em prisão domiciliar, até morrer. Ele não perdeu a cabeça, só que ele teve que ficar preso em casa pelo resto da sua vida, devido a todas as suas ideias. E hoje nós sabemos que todas as ideias de Galileu estavam corretas, tá? Só que naquela época era uma idade de trevas, tá? Que ninguém poderia pensar diferente, que era morto, tá? Pela Inquisição. Mas Galileu, ainda bem, né? Pensou diferente. Eu vou passar aqui para vocês uma ilustração, tá? De queda livre para vocês, tá bom? Aqui. Tem aqui o seguinte, vocês observarem, essa experiência foi feita em um laboratório da NASA, tá?
A primeira situação é, eles pegaram uma pena, várias penas ali, e uma bola de boliche. E deixaram as duas cair na mesma posição, ao mesmo instante. Tá? E se perguntaram, qual chegará primeiro ao chão? Vamos ver? Olha lá, ó. Soltou. Obviamente, a bola de boliche chegou primeiro ao chão. Tá? Obviamente chegou. Por essa ideia, os gregos antigos estavam corretos. Tá? Com a bola de boliche, ela tem uma massa maior, ela vai cair primeiro. Só que não é bem assim. Isso tudo é válido se eu tiver ali a influência do ar. Se eu for para um lugar que a influência do ar não exista, o que será que vai acontecer? Vamos ver aqui. Deixa eu achar aqui agora o outro. Espera aí, pessoal, só um segundinho. Deixa eu achar aqui. Como que faz mesmo, meu Deus do céu? Tá. Espera aí, pessoal, só um pouquinho. Eu tenho que abrir vários aqui. Opa, espera aí. É tecnologia demais para uma pessoa aqui, senhores. Calma aí, só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui novamente o... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Não, não, não. Tô achando, não saia daí, não saia daí. Tô achando o GIF aqui, tô achando, tô achando. Ah, eu já tinha separado isso pra acabar, hein? Fechou. Achei. Então vamos lá. Ué, peraí, pessoal, não tá abrindo aqui. Por que não tá abrindo? Pô, eu acabei de abrir isso. Fala sério, velho. Ixi, fala sério, Manolo, Manolo, Manolo. E eu não consigo minimizar isso. Oh, Jesus. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus. Vai, meu filhinho, abre, 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 abre. Ah, pessoal, não tá querendo abrir o vídeo. Vamos tentar de novo. Não tá abrindo, cara. Fala sério. Pô, vídeo bacana aqui que eu separei aqui pra nós. Fala sério, hein? Lady Murphy. O negócio tem que dar tecnologia. Passando vídeo bacana aqui, o negócio não vai. Pô, sacanagem. Ah, foi. Esse abriu. Então vamos lá, galera. Consegui aqui. Desculpa o... Olha aqui. Pessoal, agora é o seguinte. Estão vendo aí certinho, né? É o seguinte. Ó, no primeiro vídeo, nós tínhamos o quê? A bola de boliche e as penas caindo ao mesmo tempo, e a bola de boliche chegou primeiro ao chão. Isso era num recipiente normal, onde tem o ar. O que eles fizeram? Dentro dessa câmera, eles retiraram todo o ar dela. Quando eles retiraram todo o ar dali, ficou vácuo. Um vácuo quase perfeito, tá? Quase perfeito. Vácuo é uma região do espaço onde não existe partícula nenhuma, tá? Agora a pergunta é, o que acontece com essa mesma bola de boliche, essas mesmas penas, quando elas caírem no mesmo instante e da mesma altura? Olhem que bacana. Olha o que acontece.
Observem que elas estão caindo ao mesmo tempo. Olha lá, elas chegam ao mesmo tempo no chão. Incrível, né? Isso não é macumba, é ciência, é a natureza. Tá? A natureza, ela é perfeita, tá bom? O que isso quis dizer? Muita coisa. Se a ideia dos gregos fosse verdade, o que ia acontecer? Mesmo no vácuo, a bola de boliche ia cair primeiro no chão, não é? Mas, como a ideia dos gregos estava equivocada, não era correta, o que observou-se? Que quando retira-se o ar de uma região e pega qualquer objeto, independentemente da sua massa, eles irão cair ao mesmo tempo. Pode ser uma bola de boliche, uma pena, ou um papel e uma bala de canhão, enfim. Se for no vácuo, onde não há influência do ar, eles irão cair ao mesmo tempo. Resumindo, para finalizar essa parte, professor, então o que interfere na queda dos corpos não é a sua massa. Anotem aí, importante. A queda dos corpos não depende da massa deles, depende da influência do ar que atua sobre eles. Você pode fazer essa experiência em casa, provando isso. Sabe como? Pega duas folhas de papel exatamente iguais. Deixa uma aberta e amassa a outra. A massa das duas é igual, certo? A massa delas é igual. Se você soltar a bolinha de papel amassada e a folha aberta, quem vai chegar primeiro ao chão? A bolinha que está amassada. Por quê, professor? Se a massa deles é igual, lembra-se que eu falei? A queda dos corpos não depende da massa, e sim da influência do ar. Significa dizer o quê? A folha aberta, a influência do ar sobre ela é maior. Então, tanto que ela vai caindo mais devagar. A bolinha amassada, a influência do ar nela é menor, por isso que ela cai mais rápido. Então, o que interfere a queda dos corpos é a influência do ar e não a sua massa. Não podemos mais esquecer isso, não podemos mais errar isso em nenhum exercício, tá ok? Porque no vácuo, a única força que estará atuando sobre as duas é a da gravidade. É da gravidade para os dois, tá? Isso no vácuo. Então, como os dois estão submetidos à mesma força, eles vão cair com a mesma aceleração. Tá bom? Show de bola? Então, vamos para o próximo aqui, pessoal. Então, show de bola. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui novamente. Deixa eu pegar aqui a apostila, separar aqui para vocês. Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Deixa eu só... Isso, beleza. Então, vamos lá. O que é queda livre? Um corpo é dito em queda livre quando está sob a ação exclusiva da gravidade terrestre. Foi Galileu que estudou corretamente pela primeira vez a queda dos corpos. Galileu concluiu que todos os corpos que em queda livre, isto é, livres do efeito da resistência do ar, têm uma propriedade em comum. Eu fiz aqui uma aula também em slides aqui, que eu vou estar mandando para vocês, tá? Entre hoje e amanhã, vai estar lá no Slack a aula. E é o seguinte, então, definição de queda livre. Queda livre é o movimento na vertical da queda, de queda, onde só atua a força da gravidade. Então, eu vou desconsiderar a resistência do ar, tá? Que gera uma aceleração no corpo que cai. Atenção, corpos em queda livre têm a mesma aceleração, quaisquer que sejam sua massa, nós já comentamos isso, tá? Então, um corpo em queda livre é aquele na qual ele está sob a influência exclusivamente da força gravitacional, não tem a resistência do ar, ou seja, em situações onde temos o vácuo, que são situações que nós dizemos perfeitas na física, tá bom? Professor, mas se eu tiver resistência do ar, muda muita coisa? Muda muita coisa, tá? Aí eu vou ter resistência do ar, aí é outra situação. Esse tipo de situação não cai em vestibulares e nem em Enem, tá? Nos vestibulares e Enem,
Vocês terão situações apenas de queda livre, em situações perfeitas, onde não há a resistência do ar. Beleza? Então, aqui nós vamos nos dedicar a estudar somente essa situação. Nós sabemos que a aceleração da gravidade a nível do mar vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Como eu já havia dito anteriormente, essa aceleração pode variar de acordo com a latitude e longitude do local onde você vai estar. Vai variar pouco, não vai ser muito, é verdade, mas vai ocorrer essa variação sim, tá bom? Características importantíssimas, pessoal. Isso aqui vai estar disponível para vocês, tá? Só prestem atenção, isso aqui é importantíssimo para a gente. Características do movimento de queda livre. Ó, deixa eu pegar a caneta aqui. Trajetória retilínea na vertical. Então, o corpo ele cai em linha reta na vertical. Como desprezamos a resistência do ar, a única força que atua é do seu próprio peso, ou seja, a aceleração gravitacional. O corpo parte do repouso de uma certa altura, de um nível de referência, já que são abandonados da velocidade igual a zero. Pessoal, presta atenção agora, presta atenção. Para a queda livre, sempre a velocidade inicial é igual a zero. Tá vendo aqui, ó? V igual a zero. Professor, por que a velocidade igual a zero? Presta atenção no tio. Aqui, ó. Quando eu abandono esse corpo, a velocidade inicial dele é quantos, pessoal? É zero. Ele não está parado em relação à Terra, certo? Então, aqui, ele está parado. Então, a velocidade dele é zero. Então, a velocidade inicial é zero. A velocidade, depois que ele vai adquirir, aí sim é diferente de zero. Mas a velocidade inicial em queda livre, ela sempre é igual a zero. Belezinha? Caem sempre com a mesma aceleração, independentemente da sua massa, tá? Nossa, já está acabando de novo, falta 10 minutos. Aula boa passa rápido, né, pessoal? Ou seja, a velocidade cresce à medida com o tempo. Então, atenção, pessoal. Se você vai soltar de paraquedas, a sua velocidade inicial é zero. Quando você salta, né? Como você está submetido a uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, isso significa que a cada segundo a sua velocidade dobra de valor, tá? Ou dobra não, perdão, ela vai aumentando 9,8 metros por segundo. Isso significa o quê? Que a cada segundo a sua velocidade vai aumentando. Vai aumentando, 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 até você se chocar com o solo na horizontal, tá bom? O tipo de movimento que nós estamos referindo é o quê? Um movimento retilíneo uniformemente variado. Ele vai ser retardado ou acelerado, pessoal? Pessoal, importante. Vamos entender por que é acelerado. Presta atenção no tio aqui, ó. Professor, é acelerado por quê mesmo? Vamos lá, ó. Você tá lá de cima de um penhasco, tá? Tá lá o penhasco. Você doidão aqui, vai saltar de paraquedas, tá? Ó, você aqui. Você quer provar a física, né? Você é um cara bom, bacana, quer ver se a física funciona. Aí você pula. Pergunto, para onde está orientado a velocidade? Para cima ou para baixo? Isso, para baixo. A velocidade é orientada para baixo. Muito bom. Show de bola. E para onde está orientada a aceleração? Para cima ou para baixo? Professor, para baixo também, né? Porque a aceleração da gravidade é para baixo. Muito bom. A aceleração da gravidade também vai estar para baixo. Pessoal, o módulo deles, né? O sentido e a direção não são iguais? O sentido e a direção não é igual? A velocidade, no caso aqui, não tem o mesmo sentido da gravidade, da aceleração? Sim, professor, eles têm o mesmo. Então, esse movimento é acelerado. Lembra, se você não lembra disso, eu passei uma tabelinha no quadro aqui e pedi para vocês copiarem essa tabela. Quando a velocidade for maior que zero e a aceleração maior que zero, ou velocidade menor que zero e aceleração menor que zero, mas elas possuem o mesmo sinal, esse tipo de movimento é classificado como um movimento acelerado. Se eles tivessem sinais opostos, seria um movimento retardado. Então, numa queda livre,
o tipo de movimento que nós temos é um movimento acelerado, tá bom? E é por isso que tá aqui, ó, o movimento uniformemente variado é acelerado. Beleza? Show? Beleza. A massa, o formato, o material do corpo não vão interferir na queda. Lembrando que nós estamos desprezando a resistência do ar. Então, independentemente da sua forma e massa, eles vão cair ao mesmo tempo. Show de bola? Show de bola, professor. O senhor é o máximo, o senhor é o cara. Muito obrigado. Eu também acho isso. Todo dia eu olho no espelho e falo isso. Mas, enfim, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Tá arrepiando aí, pessoal? Eu arrepio, olha. Tá vendo? Eu arrepio. Cada vez que eu falo de física, sim, cara, eu vejo a beleza da natureza, como a natureza é perfeita. A lei da natureza em física, química, biologia, matemática, isso arrepia, cara. Nossa, muito top. Então, vamos lá, ó. No nosso caso aqui, como essa distância... Lembra lá que no movimento uniforme, nós estávamos trabalhando com distância sendo x ou S. Lembra lá das equações? Neste momento de queda livre, nós vamos substituir esse x ou S por h, tá, pessoal? Como assim, professor? A distância percorrida pela partícula na queda livre agora vai ser h. Mas é a mesma coisa que x ou S. Se eu quisesse deixar em x ou S, eu poderia deixar. É questão de notação. É uma questão de notação. O importante é você saber o que significa. Mas como nós estamos falando de queda, a distância em relação a alguma coisa, isso aqui nós classificamos como o quê? Altura. Então, vamos representar por H, tá? Que é a altura, mas que vem do inglês, tá? Porque a altura nós sabemos que na forma traduzida do português começa com A. Mas do inglês vai vir o H, tá bom? Bom, beleza. Então, vamos continuar essa maravilha de aula aqui. Rala, nós agora aqui, bicho. Pega... Agora que o negócio vai ser louco aqui. Pessoal, o seguinte. É importante aqui pra gente pegar a caneta. Olhem isso aqui que eu deixei em vermelho. Aqui também, deixa eu mudar a fonte aqui, só um pouquinho, a cor dela, para não confundir. Pegar um preto. Ó, aqui também pode-se usar as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Pessoal, lembra que eu falei que a queda livre é um caso particular do movimento retilíneo uniforme? Todas as equações do movimento variado nós vamos utilizar aqui. Professor, mas eu estou vendo essas equações aqui, ó, a equação 1, 2, 3, não tem lá no movimento variado. Tem sim. Eu apenas deduzi elas para vocês de forma mais didática, tá? Para deixar mais mastigado para vocês. Mas todas essas equações nascem daquelas equações do movimento uniforme que nós já estamos acostumados. Beleza? Ó, deixa eu ver aqui o negócio. Beleza, professor. Então vamos lá. O senhor pode deduzir uma delas para a gente, pelo menos? Posso. Muito bom. Vamos fazer isso sim, tá? Então vamos lá. Vamos seguinte. Vamos escrever as equações do movimento uniforme novamente aqui, tá? O tempo está acabando de novo. Ô, Jesus. Então vamos lá, ó. S é igual a S0 mais V vezes T, V0, né? Mais A vezes T quadrado dividido por 2. Lembram, né? A equação horária da posição. Equação da velocidade. V é igual V0 mais AT. AT. Lembram? Lembram. E, por fim, a equação de Torricelli. V quadrado é igual V0 quadrado mais 2 vezes A vezes a variação do espaço, que é ΔX. Essas três equações nós não podemos esquecer, tá?
Essas outras equações aqui são uma consequência dessas três, tá bom? Então, todas elas surgem dessas aqui. Por exemplo, se eu quiser saber a altura da queda, tem como deduzir a partir dessas. Se eu quiser saber a velocidade da queda, tem como deduzir a partir dessas. Se eu quiser saber o tempo de queda, tem como deduzir a partir dessas, tá? Pessoal, como o tempo está acabando, já os 40 minutos, vamos deixar, eu vou fechar aqui a aula e vou mandar o link de novo lá, tá? Tem que ficar mandando o link toda hora, porque nós vamos deduzir elas. E eu quero deduzir junto com vocês e não ser interrompido, porque falta 1 minuto para terminar o tempo. E eu começo a falar e interrompo, e tem que começar toda a linha de raciocínio de novo, e enfim, né? Aí não fica bacana, tá? Então, vão pensando aí, nesse 1 minuto que resta, com o seguinte, que essas duas equações, elas nascem a partir dessas. Por exemplo, da altura da queda, a altura, né, que é o H, ela vai nascer de alguma dessas aqui. A velocidade de queda também, tá? Deixa eu pegar outra cor aqui. Ó, por exemplo, na velocidade de queda, existem duas formas de calcular. Ela pode nascer dessa aqui, que vai me dar essa, tá? Ela pode nascer dessa aqui também, da equação de Torricelli, vai me dar ela. São duas maneiras de calcular a velocidade de queda de um corpo, tá? E a altura, ela vai nascer dessa aqui, da equação da função dos espaços, tá bom? Vou mandar o link lá no grupo de novo, para a gente continuar a nossa aula, que tá uma delícia, gente. Olha, tá sensacional, tá bom? Esperar acabar o tempo.